Boa tarde, professores. Tudo bem com vocês? Eu, juntamente com a minha companheira aqui da área de Ciências Humanas, a Adriana Cronenberger, vamos dar início a esse ATPC dessa semana. Eu vou apresentar para vocês os nossos objetivos dessa reunião de hoje. Então, quais são eles? Então, nós iremos inicialmente refletir sobre um recorte de um filme que deve ser bem conhecido por vocês, que é o Wall-E. Na realidade, é um desenho. Apesar de se tratar de um desenho, o conteúdo e a ideia que o filme passa é bastante adulta. E nós iremos fazer algumas reflexões em cima desse recorte, ele tem alguns comentários, inclusive, e eu gostaria de convidar todos agora, nesse momento, para todos nós assistirmos o filme, ok? Obrigada. Próximo ao ano 2105, os líderes mundiais começaram a enxergar que o ecossistema havia sido afetado em níveis críticos por conta da poluição e o lixo gerado pelas empresas, que incentivavam cada vez mais o consumo de seus produtos. Entretanto, em vez de criarem um plano para reciclar o lixo gerado, ou ao menos pensarem numa forma de descartá-lo decentemente, foram criadas enormes naves espaciais com o intuito de levar o máximo de pessoas para fora da Terra, enquanto toda a limpeza seria feita por robôs especialmente construídos para essa tarefa. Chamados de Wall-E, esses robôs apenas compactavam o lixo e o incineravam, já que essa seria a forma mais rápida de se livrar do problema, sendo esse um grande erro, já que o lixo queimado jogaria produtos tóxicos no ar, deixando a atmosfera do planeta insustentável para a vida. O filme se passa no ano de 2805, e nessa época, a Terra está visivelmente arruinada por conta de todo o lixo e poluição criada pelo ser humano. Wall-E, assim como outros inúmeros robôs, passaram anos tentando limpar a Terra, mas como é perceptível nas primeiras cenas, essa tentativa havia falhado e o Wall-E era provavelmente um dos últimos robôs que continuavam a seguir sua diretriz, de compactar e organizar o lixo acumulado. Com o tempo, o pequeno robô construiu verdadeiros prédios, feitos puramente de lixo e entulho, o que nos surpreende tanto pelo tamanho dessas edificações, quanto pela quantidade de lixo necessário para construí-los. Com o passar dos anos, Wall-E aprendeu a viver naquelas condições, substituindo peças quebradas, mantendo uma rotina e até mesmo construindo uma casa onde guardava objetos que despertavam seu interesse. A empresa By and Large com certeza foi uma das maiores contribuintes para esse processo de poluição e degradação do planeta Terra, já que vemos sua marca espalhada por diversos cenários, construções e produtos ao longo do filme. Essa empresa praticamente dominava cada setor do mercado mundial, até mesmo colocando sua marca na moeda de troca da época, como vemos em uma das cenas quando Wall-E passa por um banco. Eles também foram responsáveis pela construção das naves de escape da Terra, sendo a que recebeu maior destaque a chamada Axiom. O próprio nome dessa empresa nos remete ao desejo sem precedentes daqueles seres humanos de consumo, já que uma tradução aproximada seria compre em quantidade. Ainda que a situação na Terra fosse preocupante e visivelmente a culpa fosse da ganância humana, vemos que as pessoas não aprenderam com seus erros, tendo em vista que a ideia da viagem espacial fora comercializada e incentivada como uma espécie de cruzeiro de férias, enquanto inúmeros robôs fariam todo o trabalho de corrigir o que havia sido feito pelos humanos. Entretanto, o que era para levar apenas 5 anos se estendeu para 705. A situação do planeta era tão extrema que a Terra não tinha mais capacidade de abrigar vida, obrigando as pessoas a permanecerem em seu exílio por tempo indeterminado. A falta de cuidado do ser humano com seu planeta natal, além, é claro, da constante busca por recursos excessivos, que muitas vezes não eram realmente necessários, evidencia o descaso que as pessoas tiveram com os fatores que consumiam a natureza, focando apenas em seu próprio benefício e satisfação. Após Wall-E mostrar a planta a Eva, que volta para Axiom, sendo acompanhada clandestinamente por ele, vemos que os humanos ainda mantinham sua cultura de consumo e sedentarismo, mesmo após vários séculos. Todas as pessoas tinham seus corpos notavelmente mais avolumados que o normal, apesar de parte disso ter sido causado pela microgravidade a que estavam expostos. Isso também se deve aos diversos estímulos e incentivos que os levaram a ter uma vida completamente ociosa, sem a menor necessidade até mesmo de fazer coisas simples e naturais, como andar, preferindo utilizar cadeiras flutuantes que tinham diversas funcionalidades. Vemos também que naquele lugar não existia um sistema monetário que pudesse limitar a compra de novos produtos ou obrigar que as pessoas trabalhassem para comprarem mais, o que de fato deve ter contribuído para a morbidez e sedentarismo dos habitantes da Axiom. Assim como vemos na Terra, na nave existiam diversos anúncios e propagandas da By and Large, espalhados por todos os lugares. Àquela altura, todos já nasciam e eram programados a seguirem o padrão imposto na nave.
Aliás, vemos um grupo de bebês sendo instruídos por um robô que associava as letras do alfabeto a by and large, de forma positiva, uma forma de manipulação para fazê-los ver aquela empresa com bons olhos no futuro, os tornando também futuros dependentes dos recursos e prazeres oferecidos na Axiom. A própria comunicação daqueles humanos havia sofrido com essa cultura consumista, já que todos os diálogos feitos eram à distância, utilizando o recurso de videochamada das cadeiras, o que era feito mesmo que o outro indivíduo estivesse bem ao seu lado. Evidentemente, da mesma forma que foi na Terra, ao longo do tempo os humanos estavam se esquecendo dos seus arredores e mantinham uma conduta destrutiva para com seu ambiente. Porém, seus impactos na nave eram menores, já que os robôs cuidavam de todas as funções referentes à limpeza e descarte de resíduos. Na cena em que Wall-E e Eva são jogados no lixão, vemos enormes modelos de compactadores de lixo como o personagem título, pegando todo o entulho gerado pelos humanos e jogando no espaço. Depois de tantos séculos, os humanos ainda geravam colossais quantidades de lixo, e evidentemente, não haviam aprendido nada com a história. Se não fosse pelos robôs de limpeza e o fato de estarem no espaço, com certeza todos os humanos pereceriam por mais uma vez poluir seu ecossistema. Em um primeiro momento, julgamos Alto como o grande vilão do filme por tentar impedir os humanos de voltarem para o seu planeta natal. Contudo, se pararmos para analisar, assim como os outros robôs que vemos no longa, ele seguia estritamente sua diretriz e fazia tudo o que estava ao seu alcance para cumpri-las, sendo a principal delas a A-113. Por conta do lixo da Terra ter sido queimado, a atmosfera havia se tornado tóxica demais e seria muito complicado resolver aquela situação, como é sintetizado nas palavras da mensagem mandada pelo CEO da By and Large, Shelby Forthright. Essa mensagem havia sido exclusivamente direcionada para os pilotos autômatos, não somente pelo hábito que os humanos haviam desenvolvido de dar todo o trabalho para os robôs, mas também como uma forma de não alarmar e incomodar os indivíduos da nave, já que, como um cruzeiro, escândalos daquele nível deviam ser evitados. Nesse trecho, vemos que a preguiça do ser humano de se esforçar os fizeram entregar até mesmo suas próprias vontades e liberdade, já que aquela diretriz dava total controle da nave e de todos dentro dela a Alto. Um fato relevante é que os humanos haviam se esquecido completamente do seu planeta natal. Tanto em que, à medida que o capitão da Axiom começa a questionar seu computador sobre as coisas que compunham a cultura da Terra e de seus costumes, ele redescobre toda a beleza que existia no passado. Porém, quando Eva aparece com a planta, o capitão, utilizando um projetor para assistir às imagens da Terra pela perspectiva do robô, se surpreende com toda a destruição e poluição, ocasionando a decepção devido à quebra de expectativa, tendo em vista que aquilo não era nada parecido com o que o computador havia mostrado. Simbolicamente, ele foi o primeiro humano a enxergar o impacto do que a humanidade havia feito, e como uma figura de autoridade, decidiu que o melhor a se fazer era voltar para casa e ajudar a reparar o problema. A diretriz dada a Alto, evidentemente foi criada primariamente para manter o conforto dos passageiros e também sua cultura consumista. De forma deturpada, aquele era o paraíso que todos os humanos desejavam, sem necessidade de grande esforço para sobreviver e com inúmeros estímulos que os agradassem, mas isso não era viver. Um exemplo disso é quando os dois humanos, John e Mary, se desligam dos recursos audiovisuais de suas cadeiras e se surpreendem com as novas experiências que passaram a experimentar, com coisas que sempre estiveram ao seu redor, mas que nunca foram notadas por eles, como admirar as estrelas e brincar na piscina da nave, além do contato humano direto, não por meios tecnológicos, ter despertado nos dois sentimentos aos quais não haviam tido antes. Mas um fator relevante é que todos os robôs do longa apresentam uma inteligência artificial e características notavelmente humanas. Mais do que os próprios humanos, inclusive. Como a curiosidade que Wall-E desenvolveu sobre as coisas que encontrava no lixo, ou a tristeza de Eva quando pensou ter perdido Wall-E. Embora as pessoas tivessem os criado, esses atributos haviam sido deixados para trás. Mesmo que os humanos tenham sido os responsáveis, tanto pela deterioração de seu lar, quanto de seu exílio no espaço, no fim, eles aprenderam por meio dessa humanidade presente nas máquinas o que realmente significava ser humano. O exemplo de Wall-E, Eva e até mesmo do capitão da Axiom sensibilizou todos os habitantes da nave e os fizeram despertar de seu estado nebuloso, intuitivamente vendo os robôs sensíveis como um exemplo de afeto verdadeiro e companheirismo, e o capitão como um líder a se seguir. Entendendo que os humanos deviam fazer pela Terra, uma das primeiras atitudes que o capitão toma quando pisam novamente nela é ensinar os mais novos a plantar, e inspira os remanescentes a cuidarem e terem apreço pelo seu lar, muito diferente do que os antigos líderes fizeram, tomando o caminho mais curto e confortável, tendo em vista os interesses de alguma companhia. Mas é claro que eles ainda eram extremamente dependentes do auxílio das máquinas. Nos créditos do filme, vemos que os robôs ajudaram os humanos a se estabelecerem até que estes adquirissem autonomia e começassem a reconstruir sozinhos seu planeta. Essa passagem é marcante porque vemos que cada desenho representa um período de evolução da humanidade, como as primeiras esboçando um estilo primitivo, como a dos homens das cavernas, e as últimas, o presente.
Ou seja, os humanos no final de Wall-E haviam mesmo evoluído sua forma de pensar, e as gerações seguintes, muito provavelmente, se preocupariam com a manutenção do seu lar. Também vemos que a planta que Eva levou não era a única. É provável que algumas plantas, e até animais, tenham tido a sorte de sobreviver aos impactos do ser humano, como a barata que Wall-E adotou como animal de estimação, já que não chegamos a ver se na Axiom ou em alguma outra nave que tenha voltado à Terra havia trazido esses seres. Com a volta das pessoas agora mais atentas ao seu planeta natal, existia a vontade de fazer a natureza se renovar, e possivelmente humanos e robôs viveriam em conjunto para que a Terra prevalecesse. Agora que vocês assistiram o filme, eu vou pedir uma gentileza. Se vocês puderem, por gentileza, entrar depois no canal do YouTube e colocarem os comentários sobre o que vocês acharam relevante desse desenho e de todo o assunto que nós temos tratado nos últimos ATPCs, né, que nós temos falado, não só da questão do meio ambiente, do programa Lixo Zero e da questão da cidadania também. Então, esses conceitos que foram apresentados no vídeo são conceitos que mostram como é importante, qual é a nossa responsabilidade nessa questão da conscientização do lixo. Porque vocês viram lá o que foi abordado no desenho, o que acontece com a população justamente por ter sido irresponsável com essa questão do meio ambiente, principalmente do lixo. Então, assim, se a gente ficar pensando a questão do meio ambiente, principalmente a questão dos dejetos, especificamente, de quem que são essas responsabilidades? Então, será que eu posso só dizer que essa responsabilidade é do outro e não cabe a mim? Quem são as pessoas que estão envolvidas no bojo desse assunto? Então, nós podemos destacar aqui 4 pontos, ou 4 pessoas físicas e jurídicas que estão diretamente responsabilizadas nesse contexto. Então, a primeira delas, eu vou citar aqui, são as indústrias. Então, a indústria, ela tem responsabilidade na produção do bem ou de qualquer produto que ela venha produzir e o design desses produtos. Então, a indústria, ela não pode simplesmente fabricar um produto sem se preocupar com o destino dessa embalagem. Então, ela tem que se preocupar e ela tem que se responsabilizar com as embalagens também. Então, por isso que hoje em dia, muitas das embalagens, eu não sei se vocês têm notado isso, algumas indústrias, elas têm se preocupado com isso, com embalagens recicláveis, embalagens que não ficam muitos anos ou milhares de anos para se decompor. Então, a primeira responsabilidade. O comércio tem responsabilidade também? Também, porque quem comercializa os produtos das indústrias é o comércio que vai ficar responsável por isso, e ele também é responsável por essa produção e pela condução desse dejeto depois. E nós, onde é que nós entramos nisso? Então, nós também temos a nossa responsabilidade, né? Porque na extremidade final do sistema, o consumo e o uso e o descarte do produto recai nas nossas mãos também. Então, o que nós vamos fazer com esse dejeto? Então, nós também, cada um de nós individualmente, tem responsabilidade nesses dejetos. E como que nós iremos fazer isso? Então, por isso que nós falamos muito com relação à importância do programa Lixo Zero, para nós reaprendermos e mudarmos o nosso conceito com relação ao lixo. Como que nós iremos descartar corretamente? Como que nós poderemos reaproveitar esses resíduos? E, finalmente, o governo também tem responsabilidade. E a responsabilidade do governo ele que vai fiscalizar tudo isso. Ele, de certa forma, ele tem que harmonizar a responsabilidade de todos esses 3 eixos que eu comentei com vocês. Então, o governo também. Só que esse trabalho tem que ser feito um trabalho em conjunto, porque se ficar só na mão da indústria, só na mão do comércio, nós não teremos uma conscientização global. É a partir de todos que nós iremos conseguir fazer com que essa conscientização de sustentabilidade, ela tenha uma abrangência mundial.
Bom, falando nessa responsabilização, nós temos que fazer um link com as competências gerais da educação básica. Então, onde é dentro das competências gerais que nós iremos conversar com esse assunto? Então, dentro das competências da educação básica, nós temos o seguinte: argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, pontos de vistas e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável no âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. Então, tudo isso vem de encontro ao que nós estamos falando. Então, como é que eu posso ter ética sem me preocupar com os cuidados de mim mesma e dos outros? Então, eu tenho que ter essa conscientização para que eu, como cidadã, eu faça parte desse direito. Eu tenho que ter esse direito e tenho que ter esse dever com o meio ambiente. Nós citamos aqui também uma competência específica na área de ciências humanas para o ensino fundamental, que mostra o seguinte: como é que o aluno, né, ele vai construir argumentos com base nos conhecimentos das ciências humanas. Então, para negociar e defender as ideias e opiniões que respeitem e promovam os direitos humanos e a consciência socioambiental, exercitando a responsabilidade e o protagonismos voltados para o bem comum e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Então, os conhecimentos na área de ciências humanas, eles vão pensar numa construção de uma sociedade justa e democrática, faz com que eu defenda ideias e opiniões que vão promover o quê? A construção de uma sociedade mais justa, a construção de uma sociedade inclusiva e pensando no meio ambiente, certo? Bom, dentro de tudo isso, nós nos preocupamos porque, assim, houve algumas colocações dos professores, no segundo ATPC que nós fizemos, alguns professores fizeram algumas sugestões pedindo para que alguns assuntos específicos nós tratássemos nesses encontros. Então, uma das coisas que foi solicitada foi o modelo de um plano de aula. Então, agora eu vou pedir para que a professora Adriana, de História, ela comente um pouco sobre o modelo que a gente vai mostrar para vocês, que está, inclusive, pautado na ODS 12. Tá ok? Boa tarde, professores. É um prazer estar novamente com vocês. Eu gostaria apenas de pontuar que seria muito bacana se vocês assistissem ao videozinho ao recorte do filme Wall-E, porque nós gostaríamos que vocês participassem, interagissem com a gente através daquela parte dos comentários do YouTube, falando como esse recorte ou esse filme pode ajudar vocês, cada um na sua área de conhecimento, né? Se você é professor de filosofia, como o recorte do filme ou o filme inteiro pode te proporcionar um plano de aula. Você pode trabalhar o quê, por exemplo? Quando o personagem que supostamente era o vilão, ele consegue enxergar a Terra realmente de uma maneira diferente do que os outros humanos estavam enxergando. Onde isso pode entrar na filosofia? Talvez no mito da caverna, né? Quem é professor de filosofia pode pensar no mito da caverna de Platão. Professor de sociologia, professor de geografia e professor de história. Cada um das áreas de ciências humanas e sociais pensar o recorte desse filme e comentar como esse filme poderia ajudar a montar o seu plano de aula. Deixando bem claro que isso é apenas um modelo e uma sugestão de plano, tá bom?
Por quê? Porque o plano de aula e o plano semanal, o plano diário, o plano mensal é responsabilidade da unidade escolar. Então, vocês, professores, precisam discutir com os seus professores coordenadores qual o modelo, né? E o que que vocês esperam, o que que o professor coordenador esperam de vocês, esperam do plano de aula de vocês, e vocês precisam montar esse plano de aula baseados na realidade de cada unidade escolar e na realidade de cada turma, tá? Como nós estamos falando desse programa Lixo Zero, nós resolvemos trabalhar com a ODS 12, ou ODS, né, porque são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que estão na Agenda 2030 da ONU. A gente pegou o ODS 12, que é consumo e produção responsável, porque a gente está trabalhando com a questão da produção de lixo, e produção de lixo está diretamente relacionado com o consumo e produção. E a gente preparou uma aula que vai tratar justamente dos R's, né? Das responsabilidades da produção do lixo. Como mostra o filme, né? As grandes empresas, as pessoas que comercializam, os consumidores, né? E os governos, que no filme quase não aparece. Aparece mais as grandes corporações que estão, na verdade, governando. Qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. Então, eu fiz um modelo, eu vou deixar aqui como sugestão, tá? Um modelo de plano de aula semanal. Então, a primeira coisa, o seu plano de aula, ele vai contemplar qual período? Vocês têm que deixar claro no formulário qual período vai ser contemplado. A disciplina, né, que vai ser trabalhada vai ser a disciplina de Ciências Sociais, Ciências Humanas e Sociais. Muito bem. O nome do professor precisa constar. Qual a unidade temática? Qual o título? O que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar a cultura e a ética, que está diretamente relacionado com o consumismo e com a produção de lixo. A cultura e a ética. E para qual ano vai ser direcionado esse plano? Esse plano vai ser direcionado para o segundo ano do ensino médio. Então, vamos lá, vamos para a continuação, né? Então, nós estamos montando um plano de aula para o segundo ano do ensino médio. A primeira coisa, senhores professores e professoras, que vocês precisam traçar e deixar claro no plano de aula é qual é o objetivo de vocês com esse plano de aula. O que vocês pretendem fazer com os alunos, né? Qual a intencionalidade? Aqui o nosso objetivo é desenvolver com os alunos a competência de analisar e avaliar criticamente as relações de diferentes grupos, povos e sociedades com a natureza. Quem produz, quem distribui e quem consome. 3 R's das responsabilidades do programa Lixo Zero, a indústria, o comércio e o consumo, que aparecem também no vídeo, no recorte do filme Wall-E, tá? E seus impactos socioeconômicos e socioambientais, que também estão sendo representados no filme, com vistas à proposição de alternativas que respeitem a consciência, respeitem e promovam a consciência, a ética socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional, nacional e global. Buscar desenvolver. Gente, um passinho de cada vez. Parece muita coisa, mas se a gente for pegar o programa Lixo Zero, só o programa em si já nos dá a dimensão de que o aluno vai ter um respaldo, ele vai começar a entender quais são os órgãos responsáveis pelo tratamento do lixo, pela produção dos produtos, pela comercialização, qual o papel de cada um. Então, só nos primeiros passos da tentativa de implantação do programa Lixo Zero, já dá para a gente desenvolver com os alunos a competência deles conseguirem analisar e avaliar criticamente essa cadeia de produção de lixo, que pode começar, é uma sugestão, dentro da escola, se expandir
para a comunidade ganhar um âmbito nacional e global, e a gente está aí, de alguma forma, preparando os nossos alunos para uma transformação do planeta inteiro em relação ao meio ambiente, certo? Outra coisa que precisa ficar bem clara no programa, no plano de aula é qual o conteúdo que vai ser trabalhado, qual o objeto do conhecimento. A gente vai trabalhar história, instituições, estados, indivíduos e o desenvolvimento sustentável, infraestrutura, governança ambiental no Brasil e em diferentes países no mundo. Já nas primeiras aulas, já nas primeiras ideias a respeito da produção do lixo, os professores já podem ir nomeando, ir conversando e discutindo com os alunos cada responsabilidade de cada organização, de cada órgão e de cada indivíduo, de cada sujeito nesse processo. Quais as habilidades precisam constar no plano de aula, né? Nós escolhemos trabalhar a habilidade do ensino médio, a habilidade 13, das ciências humanas e sociais, 304 no código do nível de ensino, do desenvolvimento da aprendizagem, tá? Analisar os impactos socioambientais decorrentes da prática, só um minutinho que eu vou tirar, tá bom, de práticas de instituições governamentais, de empresas e de indivíduos, discutindo as origens dessas práticas, selecionando, incorporando e promovendo aquelas que favoreçam a consciência e a ética socioambiental e o consumo responsável. Essa é a habilidade que a gente vai trabalhar nesse plano de aula. Qual a metodologia? Isso é muito importante. Professor, como? Né? Como o senhor vai fazer isso? Qual o método o senhor vai utilizar para atingir o seu objetivo? Que é fazer os alunos pensarem de maneira crítica a respeito da produção do lixo, da produção, do consumo, do descarte. Como vocês vão fazer isso? Há várias metodologias, né? Agora, o que o currículo paulista tem usado bastante são as chamadas de metodologias ativas. Então, pode ser uma sala de aula invertida, né? Pode ser essa que nós escolhemos, estação por rotação, pode dividir as salas em grupos e cada um ficar responsável por alguma atividade de pesquisa, uma entrevista, descobrir quais são os órgãos responsáveis pelo tratamento do lixo, descobrir quais são os órgãos responsáveis pelo tratamento do esgoto, do saneamento básico. Então, cada grupo pode ficar responsável por uma etapa desse processo. Nós escolhemos como metodologia a estação por rotação. Quais as práticas didáticas que serão utilizadas nas suas aulas durante essa semana, para o senhor trabalhar isso, né? A gente escolheu rodas de conversa, aulas expositivas, trocas de experiências, né? Entrevistas, um traz uma música, o outro passa um filme, discute depois do filme, passa só um trecho numa aula, depois conversa na outra aula, e aí vocês vão construindo juntos um conhecimento democrático, porque nós também estamos aprendendo, porque toda aula é uma prática dialética, né? E aí vocês também precisam colocar no plano de aula os recursos utilizados e os materiais, né? Se vocês vão usar vídeos do YouTube, filmes, giz, caneta, lousa, notebook, o que vocês vão precisar para dar essa aula? Uma coisa muito importante é a justificativa. Vocês precisam justificar por que vocês estão trabalhando isso e por que vocês estão desenvolvendo esse conhecimento com os alunos, construindo esse conhecimento com os alunos, né? O trabalho desenvolvido com os estudantes, a justificativa seria: o trabalho desenvolvido com os estudantes pode contribuir para uma melhor compreensão dos conceitos de cultura e ética, né? Que a gente vai entrar aí na sociologia, a gente vai entrar na filosofia, na convivência em sociedade. O que também não pode faltar no plano de aula é a justificativa, né?
por que desenvolver esse trabalho com os estudantes? Então, aqui nós colocamos que o trabalho desenvolvido com os estudantes pode contribuir para uma melhor compreensão dos conceitos de cultura e ética na convivência em sociedade. Aqui puxa bastante para a questão das ciências sociais e da filosofia, né? Também pode contribuir para a formação de uma consciência social reflexiva e crítica sobre as relações contemporâneas, sociais e de trabalho, história e geografia. Bom, outra coisa que não pode faltar é a avaliação, professor. A avaliação, ela é importante, muito importante, e existem vários autores que discutem a importância da avaliação. Mas existem várias formas de se fazer avaliações. O senhor pode escolher. Aqui nós colocamos três modelos, três exemplos, né? Que o aluno pode fazer uma autoavaliação. A sua avaliação pode ser contínua, você pode observar a participação dos alunos durante as aulas. A avaliação pode ser somativa e assim por diante. Aí fica a escolha fica para o professor como avaliar. Aqui estão as referências, que também no plano de aula não pode faltar, tá, professores? Vocês precisam sempre mostrar de onde vocês retiraram o trabalho de vocês, onde vocês se ancoraram o conhecimento. Nós aqui trabalhamos com a Base Nacional Comum Curricular, com o Currículo Paulista, e depois vamos colocar na descrição os vídeos que nós passamos aí, vamos colocar na descrição do YouTube. E uma ideia que a gente está trazendo é o seguinte: fez o plano de aula, entregou o plano de aula, desenvolveu aquelas aulas com os alunos, se tiver evidências, né, fotos, imagens, links, cartazes, se os alunos produziram um podcast, se os alunos produziram uma entrevista, né, se eles fizeram um filmezinho, coloca o link aqui, coloca as fotos no seu próprio plano de aula, porque aí depois, no final, vocês podem produzir um portfólio do trabalho de vocês. E não esquecer sempre da assinatura, assinar o plano de aula do professor, a assinatura do coordenador e a data da entrega do plano de aula, tá bom? Agora eu deixo a professora Denise para continuar com a TPC. Professores, gostaria de agradecer a participação de todos vocês nessa tarde ou nessa manhã, porque eu não sei, enfim, que horário que vocês estão nos acompanhando. Agradecer a presença de vocês. Agradecer também a professora Adriana Cronenberg, que é a minha professora que me acompanha aqui na área de Ciências Humanas e que me ajuda a preparar esse material. E um agradecimento especial também à professora Juliana Reis, que é a que cuida de nós aqui na parte de tecnologia, que está sempre aqui nos auxiliando. Bom, como nós fazemos sempre, nós estamos deixando as referências que nós utilizamos para a preparação desse ATPC, que está aí na tela para vocês, os sites que nós consultamos e uma mensagenzinha de agradecimento com uma frase do professor Rubem Alves, que diz o seguinte: escolas que são asas não amam pássaros engaiolados, o que elas amam são pássaros em voos. Então, é uma reflexão para que vocês possam pensar sobre isso, tá bom? Para finalizar, nós temos uma surpresa para vocês, que é uma música, nada melhor do que música para animar o nosso dia, né? Então, essa música foi escolhida com muito carinho e a mensagem dela está totalmente relacionada ao que nós estamos falando, que é sobre o planeta Terra e a sustentabilidade. Espero que vocês gostem. Boa tarde e até o nosso próximo ATPC. Tchau.